Olá a todos, obrigado por visitarem este canal. Espero que o vídeo de hoje traga fé, esperança e paz de Deus para o seu coração. O seu refúgio diário de oração, fé renovada e proteção celestial em meio às batalhas visíveis e invisíveis da vida. Este espaço foi criado para fortalecer o espírito, restaurar a esperança e lembrar que ninguém precisa caminhar sozinho quando se coloca sob a proteção de Deus. Por isso, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para receber nossas orações poderosas todos os dias, permitindo que essa corrente de fé alcance o seu coração sempre que você precisar de força, direção e consolo. Também convido você a deixar nos comentários a sua intenção de oração, pois aqui formamos uma verdadeira legião de luz. Pessoas de diferentes lugares que se unem em fé para interceder umas pelas outras, acreditando que quando muitos corações se unem em oração, portas se abrem, caminhos são restaurados e a paz de Deus encontra espaço para agir. Neste exato segundo, enquanto você respira profundamente e tenta encontrar um pouco de paz em meio ao turbilhão de pensamentos que muitas vezes invadem a mente humana, existe uma movimentação intensa e invisível em uma dimensão que os olhos físicos não conseguem perceber. Para muitos que caminham pela fé, o mundo espiritual é um lugar onde decisões importantes são tomadas e batalhas silenciosas acontecem todos os dias. É como se, neste momento, uma grande disputa estivesse acontecendo. Uma guerra simbólica de proporções imensas, onde o centro da atenção é a sua vida, o brilho da sua alma, a paz do seu lar e a prosperidade que Deus designou para as suas mãos. Você não chegou até este vídeo por um erro do sistema, ou por uma curiosidade passageira que apareceu na tela do seu dispositivo. Há um propósito maior neste encontro. É como se o Tribunal do Céu, que representa a justiça e a autoridade divina, tivesse emitido um decreto de urgência em seu favor. Na linguagem espiritual da fé, isso significa que Deus viu aquilo que você tem enfrentado e decidiu agir. O Espírito Santo percebeu que flechas invisíveis de inveja, palavras carregadas de maldade e olhares cheios de ressentimento foram direcionados contra a sua história, tentando enfraquecer sua caminhada, secar os frutos do seu esforço e paralisar os seus passos. Muitas pessoas já passaram por momentos em que sentiram que algo parecia bloquear seus caminhos, mesmo quando estavam fazendo tudo com dedicação e honestidade. Mas hoje algo diferente começa a acontecer. Os três grandes generais do exército celestial, conhecidos nas tradições espirituais como os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, receberam a missão de intervir em sua história e erguer ao seu redor um escudo espiritual que nenhuma força das trevas consegue atravessar. Imagine por um instante essa proteção sendo construída ao seu redor como uma muralha de luz que impede que qualquer intenção negativa encontre caminho até você. Existe agora um peso de glória que começa a se aproximar do seu ambiente, uma presença espiritual que pode transformar a atmosfera da sua casa e trazer paz ao seu coração. Essa presença vem para romper correntes invisíveis que talvez tenham prendido seus passos por muito tempo, para quebrar as mordaças espirituais que tentaram silenciar sua voz e para remover as vendas de maldade que impediram você de enxergar as oportunidades e o banquete de bênçãos que Deus preparou mesmo em meio ao deserto das Pares Ciro. Dificuldades. Por isso eu preciso que você pare por um instante tudo o que está fazendo e concentre sua atenção neste momento, porque a atmosfera espiritual que envolve esta mensagem é intensa e carregada de autoridade. Muitas vezes continuamos lutando contra a inveja, contra a injustiça ou contra situações difíceis, utilizando apenas armas humanas, tentando resolver tudo apenas com nossas próprias forças. Porém, existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com esforço humano, porque elas pertencem a uma dimensão espiritual mais profunda. Se você ignorar aquilo que está sendo revelado agora, talvez continue enfrentando as mesmas lutas sem perceber que a solução já foi liberada no plano espiritual. Mas se você decidir se unir a esta corrente de fé e fortalecer sua alma através desta conexão espiritual, algo poderoso pode começar a acontecer em sua história. Antes de mergulharmos no mistério desses três arcanjos e antes de liberarmos juntos uma oração que simbolicamente paralisa as forças negativas,
e neutraliza todo o olhar carregado de inveja que tenta alcançar sua vida, eu preciso fazer um pedido importante para você, que sente no coração que este pode ser o seu dia de libertação total. Se você sente que sua vida tem sido um campo de batalha constante, onde, apesar do seu esforço, muitas coisas parecem não prosperar como deveriam, então inscreva-se agora neste canal e ative o sininho das notificações. Este é um lugar onde levantamos diariamente um verdadeiro exército de intercessores, pessoas que acreditam no poder da oração e que criam juntas uma cobertura espiritual de proteção. Você não precisa caminhar sozinho no campo de batalha da vida. Deixe também o seu like imediatamente, porque cada curtida funciona simbolicamente como um sinalizador de luz no mundo espiritual, uma declaração de que você aceita a intervenção divina e deseja que essa mensagem de esperança alcance outras pessoas que talvez estejam enfrentando momentos difíceis agora mesmo. Compartilhe este vídeo com 7 pessoas que você ama, pois o número 7 é frequentemente associado à perfeição divina e à completude espiritual. Ao fazer isso, você estará simbolicamente estendendo o manto de proteção dos arcanjos sobre toda a sua árvore genealógica, envolvendo sua família e aqueles que fazem parte da sua história em uma corrente de fé e oração. E agora, faça algo profético, algo simples, mas cheio de significado espiritual. Escreva nos comentários a frase: "Meu escudo é o poder dos arcanjos." Ao declarar essas palavras com fé, permita que a atmosfera ao seu redor comece a mudar, como se a frequência espiritual do ambiente fosse transformada enquanto você se prepara para aquilo que vem a seguir. A primeira figura que se levanta diante da sua dor, das injustiças e da perseguição silenciosa que muitas vezes você enfrenta na vida é Miguel, o grande guerreiro celestial, cujo nome ecoa como um brado eterno através dos céus, proclamando a pergunta que desafia todas as forças das trevas: quem é como Deus? Esse nome não é apenas uma expressão, mas um grito de autoridade que lembra ao universo inteiro que ninguém pode se comparar ao poder do Criador. Miguel não é apenas mais um anjo de luz entre tantos outros. Ele é reconhecido como o príncipe das milícias celestes, o comandante dos exércitos do céu, o executor da justiça divina e aquele que mantém simbolicamente a sola dos pés firmemente colocada sobre a cabeça da serpente, da inveja e da maldade. A inveja é uma das forças mais antigas e destrutivas que existem no coração humano. Foi a inveja que, segundo muitas tradições espirituais, contribuiu para a queda de Lúcifer, que não suportou contemplar a glória de Deus refletida na criação. E é exatamente essa mesma arma que o inimigo continua utilizando contra aqueles que carregam a luz de Deus em suas vidas. Quando alguém vive com propósito, quando começa a prosperar, quando sua vida reflete esperança e fé, inevitavelmente atrai também olhares carregados de inveja e ressentimento. Existem pessoas que se incomodam com a sua paz, que se perturbam ao ver sua alegria e que secretamente desejam que aquilo que você construiu seja destruído. Porém, a presença de Miguel lembra que a inveja jamais tem a palavra final. No livro de Daniel, encontramos um exemplo poderoso dessa intervenção celestial. O profeta buscava respostas em oração e parecia que o céu estava em silêncio, como se as respostas estivessem sendo retidas por forças invisíveis. Foi então revelado que existia um bloqueio espiritual nas regiões celestiais, uma resistência organizada nas dimensões invisíveis. Nesse momento crítico, Miguel desceu como um guerreiro com sua espada flamejante, rompendo o cerco espiritual que impedia que a resposta divina chegasse até Daniel. Essa narrativa nos ensina que muitas batalhas que enfrentamos não são apenas visíveis ou materiais. Talvez você esteja vivendo algo semelhante neste momento da sua vida. Talvez suas finanças pareçam desaparecer inexplicavelmente, como se todo o esforço fosse em vão. Talvez projetos que pareciam promissores morram antes mesmo de se concretizar. Talvez pessoas que antes estavam ao seu lado se afastem de repente sem um motivo claro. Em muitos casos interpretamos essas situações como azar, coincidência ou simples dificuldade da vida, mas existe também a possibilidade de que forças negativas alimentadas pela inveja estejam tentando bloquear o seu caminho e roubar aquilo que é seu por direito divino. É nesse contexto que Miguel é apresentado como o defensor do povo de Deus. Imagine agora esse poderoso general celestial sendo enviado pelo Pai
para desembainhar novamente sua espada de luz. Uma espada que não corta a carne, mas rompe laços invisíveis, quebrando correntes de feitiçaria, dissipando o peso do olho gordo e anulando maldições lançadas por pessoas que talvez até se sentem à sua mesa, mas que no silêncio do coração torcem pela sua queda. Quando Miguel entra em ação, o invejoso perde a força, porque a presença da justiça divina faz com que o mal não tenha outra opção além de recuar em total confusão. Visualize agora esse comandante celestial postado diante da porta da sua casa como um guardião poderoso, impedindo que o espírito da escassez, da divisão e da discórdia atravesse o seu limiar. Ele protege seu lar, sua família e seus sonhos. Foi Miguel também quem, segundo o livro do Apocalipse, liderou os exércitos celestiais na grande batalha contra o dragão, expulsando-o das regiões celestiais e demonstrando que nenhuma força das trevas pode prevalecer contra a autoridade de Deus. E é exatamente essa mesma autoridade de expulsão que está sendo simbolicamente ativada sobre a sua vida neste momento, varrendo toda a energia negativa que possa ter se acumulado nos cantos da sua casa e no ambiente da sua caminhada. Você não precisa mais viver dominado pelo medo das fofocas, das intrigas ou das armadilhas preparadas no escuro, porque aquele que guarda você enviou o seu principal guerreiro para assegurar que nenhuma arma forjada contra você prospere. Contudo, a intervenção divina não se limita apenas à força da batalha. Logo atrás da presença firme de Miguel, surge outra dimensão da ajuda celestial, a clareza luminosa de Gabriel. Se Miguel representa a espada que corta o mal e defende o justo, Gabriel representa a trombeta que anuncia a verdade e a luz que dissipa as trevas da confusão. Ele é conhecido como o arcanjo da revelação, o mensageiro que traz boas notícias e que remove a névoa da mente daqueles que buscam a Deus. Muitas vezes, a inveja não ataca apenas com agressões diretas, mas trabalha através da mentira, da manipulação e da confusão, fazendo você duvidar de si mesmo ou fazendo com que outras pessoas interpretem mal suas intenções. Ao longo das Escrituras, Gabriel aparece justamente em momentos em que a clareza era necessária. Foi ele quem apareceu ao profeta Daniel para trazer entendimento e sabedoria diante de visões difíceis. E é essa mesma função que ele continua representando simbolicamente: trazer discernimento quando tudo parece confuso. Neste momento, imagine Gabriel aproximando-se para soprar sobre sua mente o espírito de sabedoria e percepção. Ele traz estratégia divina para que você saiba em quem confiar e também para reconhecer quando é necessário se afastar de certas influências. Sabe aquele mal-estar inexplicável que você sente perto de algumas pessoas? Aquela intuição silenciosa que alerta que algo não está certo? Muitas vezes, isso pode ser interpretado como a ação de discernimento espiritual sendo despertada dentro de você. É como se Gabriel estivesse limpando seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir a voz de Deus acima dos sussurros da maldade. Ele vem para lembrar que o tempo de ser enganado terminou, que a verdade inevitavelmente aparecerá e que os planos de Deus para a sua vida são planos de paz e não de destruição. Por isso, prepare seus ouvidos espirituais, porque nas próximas horas e nos próximos dias você poderá perceber sinais claros, compreensões repentinas, conversas reveladoras e situações que trarão luz sobre aquilo que antes estava envolto em sombras. Os céus muitas vezes se comunicam com aqueles que buscam a Deus através de sinais sutis, intuições profundas, insights e até sonhos reveladores que mostram com clareza onde certas energias negativas estavam escondidas e como você deve agir para se proteger com sabedoria e fé. É nesse campo espiritual que atua o arcanjo Gabriel, o grande mensageiro de Deus, aquele que ilumina a mente humana e traz entendimento quando tudo parecia confuso. Gabriel é aquele que sopra discernimento sobre os pensamentos e revela aquilo que estava oculto, mostrando onde a inveja se escondia silenciosamente, muitas vezes disfarçada em palavras amigáveis, gestos aparentemente inocentes ou relações que pareciam seguras. Ele é o mensageiro fiel que garante que a promessa de Deus encontre o seu destino, independentemente de quantos obstáculos o inimigo tente colocar no caminho. Mesmo quando forças contrárias tentam atrasar, confundir
ou bloquear aquilo que Deus preparou para a sua vida, Gabriel se move com autoridade celestial para assegurar que a mensagem divina chegue ao seu coração no tempo certo e que você receba direção para seguir com segurança. E para completar essa poderosa tríade de proteção e restauração enviada pelo céu, Deus também envia Rafael, conhecido como o médico de Deus, o arcanjo que traz consigo o bálsamo de cura e restauração para todas as feridas que a inveja e a maldade humana podem ter deixado em sua vida. Muitas vezes a inveja alheia não se manifesta apenas em palavras ou atitudes externas, mas pode gerar consequências profundas que atingem o corpo e a alma de quem é alvo desses sentimentos destrutivos. Há pessoas que começam a sentir um cansaço excessivo, sem explicação aparente, dores físicas que os médicos não conseguem identificar, uma tristeza profunda que parece drenar a alegria da vida, e um desânimo silencioso que rouba a cor dos dias. É como se algo invisível tentasse enfraquecer o espírito, diminuir a esperança e apagar a luz interior que Deus colocou dentro de cada pessoa. É justamente nesse cenário que Rafael se manifesta como o restaurador da saúde espiritual, emocional e até física. Ele é aquele que cura, que guia com segurança e que protege os caminhos daqueles que caminham sob a graça divina. Tradicionalmente reconhecido como o protetor dos viajantes e o restaurador das famílias, Rafael aparece nas Escrituras como um agente de libertação e cura. No livro de Tobias, ele se apresenta como aquele que remove a cegueira, tanto física quanto espiritual, e que afasta os espíritos destruidores que tentam espalhar dor e desordem na vida das pessoas. Pense por um momento em quantas feridas emocionais você talvez carregue hoje dentro do coração. Quantas vezes você ajudou alguém com sinceridade e depois descobriu que foi traído ou injustiçado por essa mesma pessoa? Quantas vezes você sentiu o peso do olhar invejoso de alguém que cobiçava a sua felicidade, as suas conquistas ou até a paz da sua família? Essas experiências deixam marcas profundas, mas a presença de Rafael representa a promessa de que nenhuma ferida é permanente quando o poder de Deus começa a agir. Neste momento simbólico, imagine Rafael entrando no seu quarto, aproximando-se silenciosamente do centro da sua dor e iniciando uma verdadeira cirurgia espiritual. Ele traz consigo o remédio do céu, um bálsamo que cura o coração partido, restaura a esperança perdida e devolve a energia que muitas vezes foi drenada por ataques espirituais, inveja ou palavras negativas lançadas contra você. Rafael também remove a cegueira que impede você de reconhecer as bênçãos que já existem na sua vida, ajudando a abrir os olhos do coração para enxergar a providência divina onde antes parecia existir apenas escassez. Com Rafael ao seu lado, caminhos que antes pareciam perigosos começam a se tornar seguros, e jornadas que antes pareciam exaustivas e pesadas se transformam em trajetórias de vitória e crescimento espiritual. É importante compreender que esses três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, não atuam isoladamente, mas trabalham em perfeita harmonia dentro do plano divino. Enquanto Miguel se posiciona como o grande guerreiro celestial, combatendo os inimigos externos e protegendo você contra ataques espirituais e forças de destruição, Gabriel atua no campo interior da mente e do espírito, trazendo luz, discernimento e direção para que você caminhe com sabedoria. Ao mesmo tempo, Rafael age no campo da cura e da restauração, tratando as feridas do passado, restaurando a saúde emocional e fortalecendo o espírito para que você continue avançando com esperança renovada. Essa ação conjunta representa uma verdadeira operação celestial de resgate. Deus não enviou apenas um ajudante ocasional para socorrer você em tempos difíceis. Ele enviou aquilo que poderíamos chamar de o alto comando do céu, uma força espiritual poderosa destinada a garantir que você não seja apenas alguém que sobrevive às adversidades, mas alguém que vence e se levanta acima delas. A batalha espiritual que você enfrenta pode ser real e intensa, mas o socorro que chegou até você é infinitamente superior a qualquer força contrária. O inimigo pode até tentar formar exércitos de sombras, espalhando medo, inveja e confusão, mas aqueles que caminham com Deus possuem algo muito maior, a luz inacessível do próprio Criador, manifestada através desses ministros celestiais
que as Escrituras descrevem como labaredas de fogo. Talvez, enquanto você escuta ou lê estas palavras, possa até perceber uma mudança sutil na atmosfera espiritual ao seu redor, como se algo dentro do coração estivesse sendo fortalecido. Muitos acreditam que nesses momentos é o próprio Espírito Santo confirmando que a oração foi ouvida e que a resposta divina não está apenas a caminho, mas já começou a se manifestar na realidade espiritual. Por isso, você não precisa mais carregar sozinho o peso do mundo sobre os seus ombros, pois os ombros dos arcanjos estão simbolicamente sustentando a sua causa diante do trono da graça. Agora, meu irmão e minha irmã, é o momento de preparar o coração para um tempo de intercessão profunda. Vamos nos voltar espiritualmente para Deus e convocar essas autoridades celestiais em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Este não é um momento de palavras vazias ou de repetições sem significado, mas um verdadeiro decreto espiritual contra toda inveja, toda maldade e toda força que tenta enfraquecer a sua vida. No entanto, antes de prosseguir, é importante ouvir aquilo que muitas tradições espirituais ensinam. Para que a proteção divina seja plena, o coração precisa estar livre do peso da mágoa. O inimigo muitas vezes usa o ressentimento como um gancho invisível para manter as pessoas presas ao passado e vulneráveis a ataques emocionais e espirituais. Por isso, neste instante, peça a Deus que Rafael cure qualquer mágoa escondida no seu coração, para que Miguel possa expulsar toda a acusação e toda a injustiça espiritual e para que Gabriel possa abrir diante de você uma nova visão de futuro cheia de esperança. E se esta mensagem trouxe luz ao seu coração, lembre-se de que a luz verdadeira nunca foi feita para ser escondida. Compartilhar uma palavra de fé é como acender outra chama no mundo. E muitas vezes, a luz que você oferece aos outros retorna multiplicada para a sua própria vida. Portanto, não retenha a bênção de ser um canal de esperança, cura e libertação para outras pessoas. Seja também um canal de libertação para outras pessoas que, neste momento, estão sendo sufocadas pela maldade, pela inveja e por forças espirituais que tentam enfraquecer a fé e apagar a esperança. Não guarde apenas para si aquilo que Deus está fazendo em sua vida, mas permita que a luz que o alcançou também ilumine o caminho de outros que ainda caminham na escuridão da dúvida e do sofrimento. Agora vamos nos colocar em oração com toda a força da nossa alma, com o coração sincero e a mente voltada para a presença do Altíssimo. Feche os seus olhos por um instante. Respire profundamente e sinta a presença de Deus envolvendo cada parte do seu ser. Imagine ao seu redor uma atmosfera de proteção divina. Visualize espiritualmente 3 grandes arcanjos posicionando-se ao seu redor, formando um poderoso escudo de fogo que protege sua vida, sua casa e tudo aquilo que pertence a você. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença com ousadia, confiança e fé viva, sabendo que Tu és um Deus que ouve, responde e age em favor daqueles que clamam com sinceridade. Reconhecemos humildemente que muitas das batalhas que enfrentamos não são apenas visíveis ou humanas. A Tua palavra nos ensina claramente que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais que muitas vezes usam a inveja, a maldade e a cobiça como instrumentos para tentar destruir a paz, a prosperidade e a alegria dos Teus filhos. Por isso, Senhor, conforme a Tua palavra e confiando nas promessas que Tu estabeleceste, nós clamamos neste momento pela intervenção poderosa dos Teus santos arcanjos. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste e grande defensor do povo de Deus, nós te pedimos. Defendei-nos no combate contra toda forma de inveja e contra todo o mal que tenta se levantar contra esta vida. Sede o nosso amparo firme contra as ciladas, armadilhas e maldades do inimigo que age na escuridão. Pelo poder de Deus, precipita no inferno a Satanás e a todos os espíritos de olho gordo, de cobiça, de inveja e de destruição que caminham pelo mundo, tentando perder as almas e espalhar sofrimento entre as famílias. Miguel, neste momento desembainha a Tua espada espiritual sobre a casa desta pessoa que me ouve agora. Passa com a Tua autoridade sobre cada ambiente deste lar e corta toda a corrente de inveja
que tentou secar as plantas, enfraquecer os animais, bloquear as oportunidades e travar os negócios. Que toda energia negativa levantada por pessoas invejosas seja quebrada e desfeita pela luz do céu. Levanta o teu escudo de fogo ao redor desta família e protege os filhos, guarda o trabalho, preserva a saúde e fortalece a dignidade deste servo de Deus. Que nenhum mal se aproxime da sua tenda, que nenhuma palavra de destruição encontre espaço para permanecer, e que o terror noturno alimentado pela inveja não encontre lugar neste lar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das revelações divinas e portador das palavras de esperança que vêm do céu, aproxima-te agora desta pessoa e sopra sobre a sua mente e sobre o seu coração a luz da verdade que vem de Deus. Remove toda a confusão que foi causada por mentiras, intrigas e fofocas que tentaram manchar a reputação ou gerar divisão. Dissipa toda nuvem de dúvida e traz clareza para que esta pessoa consiga discernir com sabedoria quem é amigo verdadeiro e quem apenas se disfarça como amigo, sendo, na verdade, um lobo em pele de cordeiro. Traz direção segura para os negócios, abre novos caminhos profissionais e também conduz com sabedoria a vida sentimental, para que relacionamentos verdadeiros e saudáveis floresçam. Que a tua trombeta celestial anuncie agora o início de um novo tempo, um tempo de portas abertas, oportunidades inesperadas e caminhos que ninguém, absolutamente ninguém, poderá fechar. Que cada palavra de maldição lançada por inveja contra esta pessoa seja anulada agora pela força da tua voz de verdade. Revela os tesouros escondidos que estavam guardados pelo tempo. Mostra as estratégias certas para vencer cada desafio e cada obstáculo que a maldade tentou colocar no caminho. São Rafael Arcanjo, médico de Deus e guia daqueles que caminham pelas estradas da vida, estende agora as tuas mãos curadoras sobre este corpo e sobre esta alma, que talvez tenham sido atingidos pelo peso do olho grande e pela opressão espiritual gerada pela inveja. Toca profundamente onde a dor se instalou e libera a restauração que vem do céu. Cura as enfermidades que nasceram do estresse, da pressão emocional e da angústia espiritual. Restaura a alegria de viver, devolve a energia necessária para trabalhar, sonhar e construir um futuro digno. Cura também as feridas invisíveis da alma, aquelas que foram causadas pela traição de pessoas próximas, pela ingratidão de quem recebeu ajuda e pela dor de ter sido injustamente atacado. Guia esta pessoa pelos caminhos seguros da vida, protege cada passo em seus deslocamentos, viagens e decisões importantes. Traz a providência divina para que nunca falte alimento sobre a mesa, para que a casa permaneça digna e para que a abundância do céu silencie e envergonhe aqueles que torcem pela sua queda ou pela sua fome. Senhor Deus, neste momento nós selamos esta oração poderosa com o sangue precioso de Jesus Cristo, o selo eterno da nossa vitória definitiva sobre toda inveja, sobre todo o mal e sobre toda a obra das trevas. Declaramos com fé que os céus estão abertos neste instante e que os teus arcanjos já estão em operação, trabalhando em favor desta vida e desta família. Não aceitamos mais a derrota, não aceitamos mais o desânimo e não aceitamos mais viver debaixo do domínio do medo. Somos filhos do Rei dos Reis. Somos herdeiros das promessas divinas e caminhamos com a certeza de que o exército mais poderoso do universo luta ao nosso lado agora. Obrigado, Senhor, porque Tu ouves o nosso clamor mesmo quando ele nasce do silêncio da alma. Obrigado por enviares Miguel, Gabriel e Rafael para nos socorrer, nos proteger e nos fortalecer contra o mal. Declaramos com fé que a partir de hoje a nossa história começa a mudar, que a nossa frequência espiritual se eleva e que a nossa vitória será manifesta para que todos vejam, reconheçam e glorifiquem o Teu santo e poderoso nome. Amém. Sinta a paz que começa a envolver todo o seu ser neste momento, como se uma onda silenciosa de tranquilidade estivesse percorrendo o seu coração e acalmando cada pensamento inquieto. Essa sensação profunda de descanso interior não surge por acaso. Para muitos que caminham na fé, ela é compreendida como um sinal de que algo mudou no plano espiritual. Como se a batalha que antes parecia pesada demais para carregar, tivesse sido entregue a mãos mais fortes e mais sábias. Essa tranquilidade pode ser entendida como a evidência de que a batalha mudou de mãos
e de que você não precisa mais lutar sozinho contra aquilo que tentou atingir sua paz. Os arcanjos estão simbolicamente postados ao seu redor como guardiões celestiais. Miguel está à sua frente, abrindo o caminho que antes parecia bloqueado, enfrentando obstáculos invisíveis e removendo barreiras que tentavam impedir o seu progresso. Gabriel permanece ao seu lado, sussurrando sabedoria ao seu espírito, trazendo discernimento para suas decisões e clareza para os momentos em que a dúvida tenta dominar sua mente. E Rafael está atrás de você, cuidando do rastro de dor que o passado deixou, restaurando forças, curando feridas emocionais e trazendo consolo para áreas da vida que ainda carregavam cicatrizes. Quando você compreende essa imagem espiritual, percebe que não está abandonado. Pelo contrário, você se torna como uma fortaleza protegida pelo céu, um lugar onde a presença divina estabelece proteção, direção e esperança. Por isso, não guarde essa experiência apenas para si mesmo. Vá até os comentários e compartilhe aquilo que você sentiu durante esta oração de libertação contra a inveja. Talvez tenha sido paz, alívio, esperança ou simplesmente a sensação de que algo mudou dentro do seu coração. O seu testemunho pode se tornar a âncora de fé que outra pessoa precisa neste momento para não desistir da própria caminhada. Muitas pessoas chegam até aqui carregando dores silenciosas e dúvidas profundas, e uma simples palavra de encorajamento pode ser o ponto de apoio que impede alguém de perder a esperança. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque amanhã teremos uma nova convocação espiritual, um novo momento de oração e fortalecimento da fé. Existe um ciclo de proteção e intercessão sendo construído aqui, e você pode fazer parte dessa corrente que fortalece tantas vidas. Curta este vídeo, compartilhe com aqueles que você ama e permaneça caminhando na luz. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você neste momento e permaneça sobre sua vida. Que a proteção dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael envolva você, sua casa e toda a sua família, hoje e para sempre. Amém. Declare dentro do seu coração com confiança: eu creio e tomo posse da minha vitória contra toda inveja. A batalha espiritual que enfrentamos diariamente contra a maldade alheia muitas vezes acontece de forma silenciosa, invisível aos olhos humanos. Mas isso não significa que ela seja fraca ou inexistente. Pelo contrário, ela pode ser extremamente intensa e feroz. Muitas pessoas vivem acreditando que a inveja é apenas um sentimento psicológico ou uma emoção passageira. Mas dentro de muitas tradições espirituais, ela também é vista como uma força que pode gerar influência negativa quando alimentada por intenções maldosas. Hoje você recebeu a revelação de que precisa proteger sua vida espiritual com sabedoria e fé. A presença do arcanjo Miguel em sua caminhada simboliza a existência de um defensor poderoso contra as injustiças causadas pela cobiça e pela maldade. Miguel é conhecido como aquele que se levanta para defender a verdade e preservar a integridade daqueles que buscam a justiça. Quando você invoca a proteção de Miguel, você está declarando que escolhe viver sob a justiça de Deus, e essa justiça se levanta contra tudo aquilo que tenta oprimir ou destruir aquilo que é correto. Agora pense no arcanjo Gabriel. Vivemos em uma época em que a inveja muitas vezes se esconde atrás de telas, de aparências e até de sorrisos falsos. As palavras podem carregar intenções que nem sempre são visíveis. Gabriel é conhecido como o mensageiro celestial que ajuda a purificar os canais de comunicação espiritual. Ele representa discernimento, ajudando você a não absorver palavras negativas, críticas destrutivas ou influências que não vêm de Deus. Quando você ora pedindo a ajuda de Gabriel, está pedindo um filtro espiritual que permita distinguir aquilo que é verdade do que é apenas ruído ou maldade. Ele traz a mensagem que você precisa ouvir para tomar decisões importantes, inclusive aquelas que podem afastá-lo de ambientes ou pessoas que não contribuem para a sua paz. E então chegamos ao arcanjo Rafael, cuja presença simboliza cuidado, restauração e cura. Em um mundo tão ferido emocionalmente, como precisamos dessa presença? Rafael nos lembra que a verdadeira cura começa dentro do coração. Muitas vezes, a inveja dos outros nos afeta profundamente porque permitimos que o medo ou a insegurança
criem brechas dentro da nossa alma. Rafael atua justamente nesse ponto, ajudando a remover esse medo e substituí-lo pela confiança no cuidado de Deus. Ele vai até a raiz das dores emocionais, restaurando aquilo que foi ferido e trazendo equilíbrio para o espírito. Quando esses três arcanjos atuam juntos em sua vida, forma-se simbolicamente um triângulo de proteção espiritual que a inveja não consegue romper. Com essa cobertura espiritual, você se torna mais forte e mais firme diante das dificuldades. Porém, é importante lembrar que a autoridade espiritual também caminha junto com a nossa própria atitude diante de Deus. Os anjos obedecem à vontade do Senhor, e por isso é essencial manter o coração alinhado com princípios de verdade, humildade e caridade. Não faz sentido pedir a espada de Miguel enquanto alimentamos sentimentos negativos contra outras pessoas. A oração espiritual exige um coração limpo e disposto a viver de acordo com aquilo que se pede. Por isso quero encorajá-lo a transformar esta oração contra a inveja em um hábito diário. O mundo espiritual está em constante movimento e as dificuldades não descansam, mas as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ao acordar, comece o dia reconhecendo essa proteção espiritual, saudando a presença de Deus e pedindo que os arcanjos guardem sua caminhada. Peça que Miguel proteja sua casa e abra caminhos de justiça diante de você, que Gabriel ilumine suas decisões com sabedoria e que Rafael cuide da sua saúde, do seu coração e de tudo aquilo que precisa ser restaurado. Assim, passo a passo, você fortalece sua vida espiritual e caminha com mais paz, confiança e esperança. Que Gabriel ilumine cada palavra que sai da sua boca e cada decisão que nasce em sua mente, e que Rafael permaneça vigilante guardando sua saúde, seu corpo e suas emoções com o cuidado suave que vem do céu. Quando você começa a viver com essa consciência espiritual, sua casa deixa de ser apenas um lugar físico e passa a se tornar um verdadeiro quartel-general de oração, um espaço sagrado onde a inveja não recebe autorização para entrar e onde toda energia negativa perde a força antes mesmo de atravessar a porta. Ao mudar a atmosfera espiritual do seu lar através da fé, da oração e da gratidão, algo poderoso começa a acontecer de forma quase invisível, mas extremamente real. Pessoas carregadas de inveja passam a se sentir desconfortáveis em sua presença. Não é que você precise confrontá-las ou expulsá-las diretamente, mas a luz que agora habita em você se torna tão intensa que as trevas que habitam nelas simplesmente não conseguem permanecer próximas por muito tempo. A luz tem essa característica natural. Ela não discute com a escuridão, apenas aparece e a escuridão desaparece. Antes de encerrarmos este momento, eu quero convidar você a fazer um exercício profundo de compaixão e fé. Pense agora em alguém que você sabe que está sofrendo ataques de inveja neste momento, alguém cuja vida parece ter começado a definhar sem uma explicação clara, alguém que perdeu a alegria, a força ou a prosperidade de forma repentina. Traga essa pessoa à sua mente com carinho e intenção sincera. Agora imagine que estamos enviando o arcanjo Rafael até ela, neste exato instante. Visualize uma luz de cura envolvendo completamente essa pessoa, penetrando em cada célula do corpo, restaurando a energia da vida, limpando toda a influência negativa e trazendo esperança onde antes existia apenas cansaço. O poder da intercessão não conhece limites de distância, espaço ou tempo. Onde quer que essa pessoa esteja agora, o auxílio celestial pode alcançá-la. Meu irmão, minha irmã, aquilo que vivemos aqui hoje não é apenas um momento passageiro de palavras, mas o início de um novo ciclo de blindagem espiritual em sua vida. O tempo em que você era um alvo fácil para a inveja ficou para trás. A partir de agora, você caminha acompanhado pela milícia celeste em cada passo que dá. Miguel, Gabriel e Rafael caminham simbolicamente ao seu redor, formando uma guarda de honra espiritual enviada pelo próprio Deus. Por isso, mantenha seu coração cheio de gratidão e sua mente focada no alto, lembrando sempre que o Senhor dos Exércitos está com você. Caminhe em paz, caminhe com força e nunca se esqueça da pergunta que ecoa através dos céus: quem é como Deus? A resposta permanece a mesma através de toda a eternidade: ninguém, absolutamente ninguém. Que a paz de Cristo reine em seu lar hoje, amanhã e sempre.
Amém. E agora eu quero convidar você a refletir sobre algo que muitas vezes passa despercebido em nossa vida cotidiana. Você já parou para pensar na complexidade da proteção que existe ao seu redor neste momento? Quantos livramentos aconteceram na sua história sem que você sequer percebesse? Aquela proposta de negócio que parecia perfeita, mas que acabou não dando certo, e depois você descobriu que era um golpe. Aquele encontro que foi cancelado de última hora e que mais tarde você percebeu que teria trazido problemas para a sua vida. Aquela decisão aparentemente pequena que mudou o rumo de um dia inteiro. Muitas vezes chamamos essas coisas de coincidência, sorte ou acaso. Mas na verdade muitas delas podem ser vistas como o agir silencioso dos arcanjos, bloqueando a inveja e as armadilhas que estavam operando no oculto. Miguel pode ter agido como um escudo invisível diante de você, interceptando ataques antes mesmo que chegassem perto. Gabriel pode ter atuado como um aviso silencioso no seu espírito, despertando aquela intuição que fez você recuar no momento certo. Rafael pode ter preservado sua integridade física e emocional, protegendo sua saúde e restaurando suas forças quando você mais precisava. Quando começamos a reconhecer essa assistência invisível, algo muda profundamente em nossa postura diante da vida. Em vez de viver dominados pelo medo da inveja ou pela paranoia das intenções alheias, passamos a caminhar com confiança na proteção que vem do céu. O inimigo gostaria de ver você escondendo suas bênçãos, vivendo com medo do chamado olho gordo, diminuindo sua própria luz para não incomodar ninguém. Mas Deus deseja exatamente o contrário, que você caminhe com dignidade, com confiança e com fé, sabendo que os seus generais espirituais estão atentos a cada sombra que tenta se aproximar. A batalha contra a maldade também se vence através do louvor. Quando você louva a Deus, algo poderoso acontece nas regiões espirituais. O louvor cria uma confusão no acampamento dos invejosos, porque eles esperam que você reclame da vida, que se entregue ao desânimo ou que responda com amargura. Mas quando você decide agradecer, mesmo em meio às dificuldades, você libera uma frequência espiritual que atrai imediatamente a presença dos anjos. Miguel, Gabriel e Rafael se sentem em casa em um ambiente de gratidão. Por isso, olhe para o maior problema que você enfrenta hoje e diga silenciosamente em seu coração que ele é pequeno diante do exército que Deus enviou para ajudá-lo. Não dê à inveja mais importância do que ela realmente tem. A inveja é apenas a admiração apodrecida de quem não conhece o Criador e não entende o propósito que Deus colocou sobre sua vida. A vitória de Cristo já foi estabelecida e você foi resgatado para viver em liberdade. Enquanto caminhamos para o final desta mensagem, quero reforçar algo essencial: a importância da perseverança. Se amanhã as coisas ainda parecerem pesadas, não pare de orar. A cada decreto de fé que você faz, Miguel desfere um golpe mais forte contra as trevas. A cada momento de busca sincera, Gabriel traz uma luz ainda mais intensa para iluminar o seu caminho. A vitória espiritual é um processo que se constrói com perseverança, e os arcanjos enviados por Deus não desistem de você. Portanto, não desista de lutar. Que esta palavra transforme sua mentalidade de vítima em uma mentalidade de vencedor, alguém blindado pelo céu, protegido pela fé e sustentado pela presença constante de Deus em sua vida. Você nasceu para dominar e não para viver acorrentado pelo medo da inveja ou pela sombra do olhar negativo de outras pessoas. A sua existência não foi criada para a derrota, mas para a vitória, para a dignidade e para a paz que vem de Deus. Quando você caminha sob a proteção divina e sob a companhia espiritual de Miguel, Gabriel e Rafael, o seu futuro não é de confusão nem de medo, mas de glória, equilíbrio e restauração. Por isso, receba esta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os caminhos da sua vida. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e derrame sobre o seu coração uma paz tão profunda que nenhum mal, nenhuma inveja e nenhuma força contrária possam roubar. Que a presença dos santos arcanjos seja uma realidade constante na sua vida hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Agora, reflita sobre algo que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas. Você já percebeu que a inveja não é apenas um sentimento humano comum, mas muitas vezes age como uma seta espiritual lançada silenciosamente contra a vida de alguém?
Em muitas tradições místicas, existe uma reflexão curiosa e profunda. A inveja é considerada o único pecado que não traz prazer verdadeiro para quem o sente. Diferente de outros erros humanos que às vezes oferecem uma sensação momentânea de satisfação, a inveja funciona como um combustível para o mal interior. É como um veneno que alguém bebe, esperando que outra pessoa sofra as consequências. Ela corrói por dentro, alimenta pensamentos negativos e cria um ambiente espiritual pesado ao redor de quem a cultiva. No entanto, neste momento simbólico em que você recebe estas palavras, imagine que o tribunal do céu está sendo estabelecido ao redor da sua vida, como se uma ordem espiritual fosse decretada para proteger a sua alma. Um verdadeiro perímetro de segurança começa a se formar ao redor do seu espírito, um círculo de luz que nenhuma inveja, nenhum olhar carregado e nenhuma língua maldizente poderá atravessar. A primeira camada desse escudo espiritual é tradicionalmente associada ao arcanjo Miguel, o grande príncipe das milícias celestiais. Dentro da tradição hebraica, existe uma curiosidade interessante sobre Miguel. Ele é frequentemente descrito como o guardião do tesouro celestial. E quando se fala de tesouro celestial, não se trata apenas de riquezas materiais como ouro ou prata, mas daquilo que é mais precioso aos olhos de Deus, a centelha divina que habita dentro de cada ser humano. Essa luz interior, essa dignidade espiritual que faz parte da sua essência, é o verdadeiro tesouro que Miguel protege. Sempre que a inveja de alguém tenta diminuir o seu brilho, apagar a sua alegria ou enfraquecer a sua confiança, Miguel se posiciona simbolicamente diante de você como um espelho de luz. A espada que ele carrega nas representações espirituais não é apenas um instrumento de combate. Ela também simboliza justiça e equilíbrio. Existe uma tradição que afirma que essa espada tem a capacidade de refletir a maldade de volta à sua origem, não como um ato de vingança humana, mas como uma expressão da justiça divina que restaura a ordem espiritual. Se em algum momento da sua vida você sentiu que os seus caminhos pareciam bloqueados por fofocas, comentários negativos ou olhares carregados no ambiente de trabalho, na família ou em círculos sociais, saiba que muitas tradições espirituais interpretam esses momentos como situações em que forças negativas tentam criar obstáculos invisíveis. Mas também ensinam que Miguel atua desfazendo esses nós espirituais, libertando o nome de uma pessoa de acusações injustas e abrindo novamente os caminhos que pareciam fechados. Antes mesmo de falar sobre como Gabriel atua para desintegrar planos ocultos de inveja e hipocrisia, existe um convite simbólico importante que muitas mensagens espirituais costumam trazer para quem sente o peso dessa opressão: participar, aprender e fortalecer a própria fé. Ao se conectar com mensagens de fé e reflexão, você afirma espiritualmente que não aceita mais viver como um alvo passivo das negatividades do mundo, mas como alguém consciente da proteção divina. Cada gesto de apoio, cada palavra de fé compartilhada e cada ato de encorajamento pode ser visto como um reforço nas muralhas espirituais que protegem a sua vida e a sua casa. Agora, voltando à segunda presença dessa tríade celestial, encontramos Gabriel, o arcanjo conhecido como o mensageiro da anunciação, aquele que traz revelação, entendimento e clareza. Existe um aspecto menos conhecido de Gabriel dentro de algumas tradições espirituais. Ele é associado à frequência da verdade. Enquanto a inveja se alimenta da mentira, da dissimulação e da aparência enganosa, Gabriel atua trazendo discernimento para que as máscaras caiam. Muitas vezes, o invejoso é alguém que sorri diante de você, elogia superficialmente, mas em silêncio deseja a sua queda ou o fracasso dos seus projetos. É nesse tipo de situação que o papel simbólico de Gabriel se torna importante. Algumas tradições afirmam que Gabriel governa aquilo que chamam de o som das esferas, uma vibração espiritual associada à verdade e à clareza. Quando alguém busca discernimento e invoca simbolicamente a luz de Gabriel, acredita-se que uma vibração espiritual começa a agir, desmascarando hipocrisias e revelando intenções escondidas. Pouco a pouco, você começa a perceber com mais clareza quem são as pessoas que realmente celebram as suas conquistas e quem são aquelas que carregam no olhar um veneno silencioso. Gabriel também simboliza a limpeza dos ouvidos espirituais, ajudando a pessoa a não aceitar mais palavras de derrota,
críticas destrutivas ou ideias negativas que tentam ser plantadas na mente. Ele lembra que a verdade de Deus sobre a sua vida é sempre maior do que qualquer comentário maldoso ou qualquer expectativa de fracasso que outras pessoas possam projetar sobre você. Por isso, quando a verdade ilumina o caminho, a inveja perde força, porque ela não consegue sobreviver onde existe luz, consciência e fé. E quando essas forças de proteção espiritual se unem, Miguel com a justiça e proteção, Gabriel com a verdade e o discernimento, e Rafael com a cura e restauração, forma-se um círculo simbólico de defesa que fortalece o coração humano para continuar caminhando com esperança, dignidade e confiança no propósito divino. Quando você decide agir com fé e compartilhar palavras de luz e proteção, você está, de certa forma, estendendo simbolicamente o manto de São Gabriel sobre a vida das pessoas que ama, permitindo que a verdade e a sabedoria divina alcancem aqueles que caminham ao seu lado. Ao fazer isso, você também ajuda a quebrar ciclos de fofocas, mal-entendidos e palavras destrutivas que tantas vezes acabam ferindo corações e até separando famílias inteiras. Por isso, faça agora um gesto profético simples, mas cheio de significado espiritual. Declare com convicção uma frase que represente sua confiança na proteção divina. Escreva ou repita com fé: "Minha luz é blindada pelos arcanjos." Ao pronunciar essas palavras com sinceridade, imagine essa declaração ecoando ao seu redor e transformando a atmosfera da sua casa, trazendo paz e proteção enquanto você se prepara para receber o toque restaurador de São Rafael. Rafael, cujo nome significa Deus cura, carrega uma missão profundamente ligada à restauração do corpo e da alma. No antigo livro de Tobias encontramos uma curiosidade fascinante sobre sua atuação. Ele ensinou o uso do coração e do fígado de um peixe para afastar forças malignas e também para curar a cegueira. Mais do que um simples relato histórico, esse episódio simboliza algo profundo sobre a forma como Deus utiliza instrumentos inesperados para trazer libertação e cura. No sentido espiritual, Rafael representa a presença divina que age nas áreas mais sensíveis da vida humana, restaurando aquilo que foi ferido pelas circunstâncias e pelas emoções negativas. Neste momento, imagine Rafael atuando espiritualmente para curar as marcas que a inveja, a maldade ou a negatividade de outras pessoas podem ter deixado em sua mente e em seu corpo. Muitas pessoas já experimentaram sensações difíceis de explicar. Um cansaço que surge sem motivo claro, dores de cabeça repentinas ou uma profunda desmotivação logo após interações com determinadas pessoas ou ambientes carregados de tensão. Em linguagem espiritual, essas experiências podem ser compreendidas como efeitos emocionais ou energéticos do contato com ambientes negativos ou relações tóxicas. A presença simbólica de Rafael lembra que Deus deseja restaurar o equilíbrio interior e remover aquilo que pesa sobre o espírito humano. Imagine agora Rafael passando sobre você um bálsamo de cura, semelhante ao antigo bálsamo de Gileade, símbolo bíblico de restauração profunda. Esse bálsamo representa o cuidado divino que suaviza as dores emocionais e renova as forças da alma. Como no relato de Tobias, onde escamas caíram dos olhos permitindo que a visão fosse restaurada, Rafael simbolicamente remove as escamas espirituais, que impedem você de enxergar claramente as oportunidades de prosperidade, alegria e crescimento que ainda estão diante de você. Ele não trata apenas sintomas superficiais, mas busca restaurar as causas profundas que geram sofrimento interior. Se a negatividade de outras pessoas gerou bloqueios emocionais, inseguranças ou dificuldades em relacionamentos, a presença simbólica de Rafael representa um processo de cura interior que começa a reorganizar aquilo que estava desordenado. É como uma cirurgia espiritual delicada que reconecta os caminhos de esperança e confiança que haviam sido interrompidos pelo medo ou pela decepção. Ao mesmo tempo, lembre-se de que, na tradição espiritual, os 3 arcanjos mais conhecidos muitas vezes são vistos como formando uma tríade de proteção e orientação. São Miguel representa a força que protege e enfrenta as dificuldades de frente, como um escudo que guarda o caminho. São Gabriel simboliza a inteligência espiritual, a revelação e a clareza que ajudam a compreender os sinais
e tomar decisões sábias. E São Rafael representa a regeneração constante, a cura e a restauração daquilo que foi ferido. Quando essas três dimensões espirituais se unem simbolicamente, proteção, sabedoria e cura, a vida encontra um novo equilíbrio. Com essa tríade espiritual ao seu lado, a negatividade perde força, pois você passa a caminhar com mais consciência, paz e confiança. Agora, meu irmão e minha irmã, prepare-se para um momento de declaração espiritual. Respire profundamente, acalme a mente e imagine a presença protetora desses mensageiros de Deus ao seu redor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, clamamos pela ativação do escudo espiritual que representa a proteção, a sabedoria e a cura que vem de Ti. Que toda negatividade, toda intenção maliciosa e toda palavra destrutiva dirigida a esta vida percam sua força e sejam dissipadas pela luz da Tua verdade. Que a proteção divina envolva esta casa, guardando os projetos, os sonhos e as pessoas queridas que fazem parte desta história. Que a sabedoria ilumine a mente, revelando aquilo que estava escondido e trazendo discernimento para reconhecer relações verdadeiras e caminhos seguros. Que a paz que ultrapassa todo entendimento humano envolva o coração e afaste todo medo que tenta roubar a esperança. E que a cura interior alcance cada parte da alma, removendo o cansaço profundo, restaurando a alegria de viver e devolvendo a força necessária para continuar avançando com fé. Que a presença divina conduza os passos desta pessoa por caminhos de águas tranquilas, onde a serenidade substitui a ansiedade e onde a esperança floresce novamente. Que uma luz de renovação espiritual preencha cada espaço da alma, fechando antigas feridas e abrindo novos horizontes de vida, paz e propósito. Assim, confiando no cuidado constante de Deus, seguimos adiante com o coração fortalecido, sabendo que a proteção, a sabedoria e a cura continuam acompanhando cada passo do caminho.